Eita Jesus. Voltamos. Tem que mudar toda a minha concepção, inclusive até minhas luzes. Mas vamos lá. Dá para vocês me ouvirem e verem aí, gente? Tá tudo ok? Deixa eu dar só uma mexidinha aqui na minha tela agora. Pronto, agora eu estou com o meu retorno aqui. Chegou? Então vamos lá. Gente, voltando aqui, como eu disse a vocês, o tema é extenso, profundo, e só me dá um feedback aí se está tudo ok, a imagem está boa, tive que trocar tudo, mudar tudo. Agora sim, beleza, áudio tá bom? Meu Deus, em menos de 10 minutos tive que correr aqui. Tá tudo certo aí, gente? Conseguindo me ouvir, me ver tranquilamente, está em paz, em nome do Senhor Jesus? Fazer igual R.R. Soares, em o nome do Senhor Jesus. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui minha outra câmera. Então vamos lá. 3 concepções que nós temos que entender. O dízimo é anterior. Quanto ao dízimo, ele é anterior à lei, ok? Ele possui 3 visões históricas distintas. Por fim, há uma evolução no conceito e contexto com relação a dízimo. Então, nós vamos compreender o que é importante no entendimento de dízimo. Faremos algumas perguntas, inclusive porque elas são pertinentes. Como eu disse aqui, se você, aqueles que não pegaram o pedacinho de vídeo que nós perdemos, infelizmente, eu orientei vocês lerem aqui alguns livros, depois eu tento tirar uma foto, deixo lá no nosso mural, ou até mesmo, eu esqueci agora, lá no grupo, né, que tem no YouTube, eu vou deixar para vocês na comunidade, eu deixo alguns livros que vocês acham com facilidade, outros vocês não vão achar com facilidade, tá bom? Então, quando eu pego o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, quando eu pego 17 livros para me basear de forma correta, de forma honesta para vocês, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui tentando forçar uma barra. Opa, ele é pastor, então ele vai falar bem do dízimo. Não, não vou falar bem de dízimo, não. Eu vou falar o que é. O meu papel, a minha função, não é estar ao lado de uma verdade que me favoreça. A minha função é estar ao lado de uma verdade que seja a verdade, não a minha verdade. E, biblicamente, como eu já disse a vocês, muitas coisas são bíblicas, outras não são, e eu discordo de muitas coisas que são utilizadas por aí em nome do dízimo. Mas vamos lá, deixa eu utilizar aqui, vocês vão, infelizmente, um sistema aqui não está muito bom para a gente trabalhar, mas vou precisar aqui do meu... se você for lá e perguntar assim, dízimo salva? Vamos ver o que diz lá em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? Deus. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso, Colossenses 1, 13 e 14. Aí vamos para 1 Pedro 2, 9 e 10. A pergunta é, dízimo salva ou dízimo condena? Se eu não pagar dízimo, não gosto dessa palavra, se eu não pagar dízimo, será que eu vou para o inferno? Se eu não pagar dízimo, já ouvi pastores dizendo que quem não paga dízimo vai para o inferno. Isso é uma verdade? E eu digo para você, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, o que isso tem a ver com o dízimo? Nada. Porque vamos fechar agora com Efésios 2,8. O que Efésios 2,8 diz? Pela graça é que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, verso 9, para que ninguém se glorie. Ou seja, se é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, por que as pessoas querem se gloriar? Deixa eu fechar aqui. Vamos compreender, então, queridos, que há um engano e a gente precisa, em nome de Jesus, compreender o que é certo e o que é errado nesse tema. O tema é espinhoso? É. Por que espinhoso? Porque a igreja não trabalha com ele no sentido de estudá-lo. A igreja não estuda dízimo, a igreja impõe dízimo. E toda vez que você trabalha com uma fé impositiva,
Toda vez que você opera dentro de um formato impositivo, você, infelizmente, não tem informação, só tem a formação impositiva. E entenda, quando alguém fala para mim que um pastor, um líder, uma doutrina, deixa bem claro que para ele a fé não vale nada porque o dízimo é mais importante, eu digo, está errada essa concepção, a salvação é pela graça. Acabamos de ler 3 textos aqui, o de Colossenses Paulino, o da carta de Pedro e novamente Efésios com Paulo, perdão. A salvação é uma graça. A salvação não tem nada a ver com dízimo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não podemos confundir temas, não podemos confundir visões, não podemos confundir situações que nada tem a ver uma com a outra. Dízimo é dízimo, salvação é salvação. Uma coisa implica em uma situação, a outra implica em outra. Ou seja, não tem nada a ver um fator com outro fator. Um fator é preponderante para uma situação, o outro fator é preponderante para outra situação. Se eu não der dízimo, eu vou para o inferno? Não. Se eu deixar de dar dízimo, eu não posso tomar ceia? Na minha igreja, não. Você vai continuar participando da ceia naturalmente. Se eu não entregar dízimo, eu terei o devorador, o migrador, o cortador. Tem contexto em Malaquias, eu vou explicar. Não se aplica a isso. Porque aí o pastor chega lá, quem não é dizimista, aí pega Malaquias 3:10, por causa disso, repreenderei o devorador, o migrador, o cortador, o Chuck, o brinquedo assassino, o Batman, o Coringa e todos os vilões da Marvel e da DC. Não, claro que não. Não existe isso. Vamos compreender que esse contexto, ele é um contexto, infelizmente, fora de contexto. Quando um líder, um pregador, um pastor, coloca essa questão em xeque, relacionando salvação, relacionando santidade, ele está fora de contexto, deixando bem claro isso. Mas vamos lá, dízimo salva ou condena? Dízimo não te salva. Com relação à salvação da alma, o dízimo não tem nada a ver com isso. Desassocie os temas. Um não tem nada a ver com o outro. O dízimo nada tem a ver com a sua salvação, ok? O dízimo é uma consequência de outras situações que nós vamos ver. Então vamos lá. Outra pergunta que fazemos aqui, está sem slide. Abraão e o dízimo. Aí o pessoal pega, vamos lá, Hebreus 7, 1 e 2. Porque este Melquisedeque, estou lendo Hebreus, não estou lendo Gênesis, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, vírgula, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. O autor aos Hebreus ele está discorrendo do momento em que Abraão foi entregar dízimo, capítulo 7 de Hebreus, verso 1 e 2 só. O verso 7 todo é importante. Muita gente acaba descontextualizando, fazendo um contexto errado de Hebreus 7. Vou deixar bem claro, nas próximas aulas a gente vai falar sobre Hebreus 7. Mas vamos lá. O autor está trazendo aqui não a questão do dízimo. Começa o erro aí. O contexto do capítulo 7 não fala de dízimo. O contexto do capítulo 7 fala da superioridade do sacerdócio de Cristo, que era correlativo num tempo antigo a Melquisedeque, que não tem genealogia e que recebeu o dízimo do patriarca dos hebreus. Vocês estão entendendo isso? Não tem nada a ver com dízimo. Ele cita o dízimo como uma forma de dizer que o inferior é abençoado pelo superior e que o inferior, Abraão, foi pedir a bênção ao superior Melquisedeque. E que nós, em contexto sacerdotal, nós, agora falando gentios, não somos sacerdócio levítico, somos sacerdócio Melquisedeque e não Levi. Os crentes falam assim, eu sou levita. Mentira, você não é judeu, você não é levita. O nosso sacerdócio, conforme lemos 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, verso 9 e 10, nós somos agora, porém, a nação santa, a raça eleita, povo de propriedade, sacerdócio real. Não sacerdócio real segundo Levi, mas sacerdócio real segundo Melquisedeque. Vocês estão compreendendo isso? Dá um amém quem está compreendendo isso.
Vamos lá. Compreendendo aqui, eu já falei que eu não vou dar a minha opinião agora. Minha opinião vai ser dada no final, tá bom? No final de tudo eu dou minha opinião. Hoje eu não dou opinião de nada, só estou explicando os contextos do texto. No final, falo de todos os livros novamente, porque a primeira live não valeu, vou ter que cortar. Então vamos lá. Quando nós vemos Abraão entregando dízimo, eu preparei o slide, está tão bonitinho, tá tão complô quanto os meus slides. Semana passada foi a mesma coisa, mas tudo bem, vamos lá. Nós vamos compreender que Abraão vem de Ur dos Caldeus. Abraão não é judeu. Às vezes o povo de Deus, os crentes, os evangélicos, esquecem que Noé não é hebreu, que Matusalém não é hebreu, nem judeu, nem cristão, nem evangélico. Noé não é hebreu, nem cristão, nem evangélico. Você só vai falar de hebreu a partir do Abraão, Isaac, Jacó, José, 12 tribos. A partir disso aqui, você começa a falar de hebreu. Né? Hebreu a partir de Abraão. Antes de Abraão não tem hebreu. Então, tudo que acontece antes de Abraão, que é o momento eloísta, Elohim, é o pronome o pronome usado ali em Canaã para Deus, né? Elohim é um plural majestático, né? E disse os Elohims, eia, desçamos e confundamos, vamos ver o que o homem está fazendo na Torre de Babel, eia, desçamos então, vamos ver que é um plural majestático. Nós vamos compreender que a questão do dízimo é anterior à Bíblia. Abraão, quando vai levar dízimo a Melquisedeque, já era uma prática utilizada entre muitos povos antigos. O dízimo existe há muito mais tempo que o cristianismo. Templos no Antigo Egito, Grécia, Roma, Babilônia, ou entre os caldeus, por exemplo, cobravam tributos desde 1500 a.C. Eram doações de qualquer coisa que pudesse ser usada como dinheiro. Na antiguidade, como animais, armas, frutas e até água. Ou seja, o dízimo, ele não é uma coisa do judaísmo, ele não é uma coisa da lei de Moisés, ele não é uma coisa que pertença ao cristão. O dízimo, ele historicamente, se você estudar, ele historicamente ele é um princípio anterior. Estude a antropologia dos povos e você vai ver que povos antigos ofereciam parte dos seus bens para os deuses. E que parte de bens que os povos antigos tinham? Lavoura. O que eles tinham em primeiro momento? O homem, no primeiro momento, ele é coletor e caçador. Se você estudar história, quem está estudando história, está fazendo o ensino médio, quem está na faculdade, sabe disso. O homem vem como caçador e coletor. E, biblicamente, você vai ver isso mesmo. Depois ele passa a ser o quê? Agricultor. Ele começa a ter que plantar. Porque o homem, antigamente, ele comia o que a terra dava. Quando a estação virava, que não tinha nada para dar, ele saía de um lugar e ia para o outro. Aí vem o quê? O sistema nômade, porque ele tem que mudar de estação. Para mudar de estação, ele tem que sair de uma parte geográfica e ir para outra para comer. E ele ficava rodando, fazendo esse giro para poder comer. Até que um dia ele pegou a tecnologia da semente. Pegou a tecnologia da semente, ele começou a plantar, começou a colher, parou de ser nômade, começou a fixar-se na terra para plantar e colher e comer. Acontece que esse homem, ao longo dos anos, notou que as condições de sol, vento, chuva favoreciam o plantio. E quando isso lhe faltava, gente, isso é história, isso é antropologia. Quando isso lhe faltava, o homem sabia que tinha uma força sobrenatural por trás disso. Então ele entendia o quê? Há um Deus e eu preciso fazer oferendas. A questão do dízimo não se tem a data, mas ela é muito anterior a Abraão. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vem para Palestina ou Canaã, vem para o Oriente Próximo, Oriente Médio, Abraão traz consigo uma série ele traz com ele a sua cultura, ele traz consigo a sua forma de ser e viver. Ele está conhecendo Deus. Preste atenção nisso. Abraão está conhecendo Deus. Abraão está se convertendo ao Senhor. Ele vai ser amigo de Deus, sabe quando? 25 anos esperando Isaac. E depois quase 20 anos para levar Isaac para Moriá, para sacrificar para Deus. Ou seja, Abraão leva quase 50 anos para entrar no estado de conversão com Deus. Então ele traz muita coisa. Por que esse tempo todo? Por que 25 anos para receber um filho? Porque depois Deus pede novamente o filho?
Porque Deus estava arrancando de Abraão toda a sua cultura, toda a sua crença, todo o paganismo de Abraão, Deus estava arrancando. E a gente só perde as coisas mundanas quando a gente conhece mais a Deus. Quanto mais você conhecer Deus, mais coisas mundanas saem de você. Quanto menos você conhece Deus, mais coisas mundanas permanecem em você. E nem tudo que está em você é ruim, mas há coisas que estão em você que Deus vai ter que transformar para Ele. Coisas boas que você usa para o mundo, coisas boas que o diabo usa em você, coisas boas que eu uso para o meu benefício, e Deus vai transformar essas coisas boas para o benefício dele. Vocês estão entendendo? Então, compreendamos que Deus, em algumas coisas, Deus arrancou de Abraão, e outras coisas Deus as transformou para si, para o bem dele. Abraão oferece Isaac, mas quem depois de Abraão oferece filho? Você não vai ver nenhum dos descendentes de Abraão oferecendo ser humano. Nem Abraão iria oferecer. Deus quem pede a Abraão. Abraão já nem fazia mais isso. Aí Deus diz, Abraão, pega teu único filho, sobe lá e me oferece. Entenda que esse contexto de Moriá é dízimo, se você não sabe. Me dá a tua primícia, teu único filho, oferece para mim. Deus já tinha feito promessa, Deus já tinha reafirmado a sua promessa, Deus falou que ele ia ter filho, ele errou, ele mentiu, falou que Sarai era sua meia-irmã lá no Egito, depois disse de novo para outro rei que Sarai era meia-irmã, tá, ele não mentiu, ela era verdadeiramente meia-irmã dele. Mas ele pegou uma escrava, Deus não mandou ele desposar de escrava nenhum para ter filho. Aí tem um filho, infelizmente, vai ter que ter um filho que nasceu, hoje o mundo árabe vem justamente do filho de Abraão, os ismaelitas. Aí você depois vê Abraão tendo aquela luta toda, e por fim o anjo do Senhor aparece para ele, antes de derrubar Sodoma e Gomorra, destruir Sodoma, e fala assim, olha, Sara, tá rindo? Daqui a um ano você vai abraçar um filho, pode esperar. Aí Deus dá, a promessa foi cumprida, maravilha, olha que lindo, lindo. Aí Deus fala assim, quando o menino, lembre-se que na Bíblia, menino não é uma criança de 10, 12 anos. Menino na Bíblia, 20 anos é menino, 25 anos é menino. Lembre-se que alguns meninos zombaram de Eliseu. Sobe, calvo, sobe, calvo. Não são meninos de 12 anos, tá? O contexto bíblico, histórico, meninos são homens já com 20 anos, barbadões, 18, 19, 20 anos. Adolescentes para jovens ou até mesmo jovens já barbados. Então vamos compreender isso. Abraão fala, leva, ou Deus fala para Abraão, Abraão, traz seu filho. O que Deus está pedindo a Abraão? O dízimo. Só que ele pediu isso para Abraão, não pediu para você nem para mim. O problema hoje é que o contexto religioso neopentecostal pega esse contexto histórico do Abraão. Repitam comigo, é do Abraão, não é do Zé Maurício, não é da Maria, não é do José, não é do Paulo, não é da Carla, não é do Ricardo, é do Abraão. Só pertence a ele. Eu não tenho o direito de dizer que Deus está me pedindo o meu Isaac, nem dizer para você dar o seu Isaac. Isso é um erro de contextualização. Como professor, vou dizer para você, está totalmente errado. Ok? Então, o dízimo ele é anterior à lei, ele é muito anterior à lei. Ele não tem a ver com a lei. Ele foi agregado à lei, ele foi colocado junto da lei por um motivo que nós vamos ver agora. Ok? Vamos lá. Então, vamos ver aqui, deixa eu apagar, anterior à lei, tá bom? Vamos ver, ele possui 3 visões. A primeira que eu dei, ela é anterior a Abraão, não é isso? Ó? Anterior a Abraão. Ou seja, essas 3 visões, uma, ela é anterior a Abraão. Não tem a ver com Abraão. Ela vem muito antes e Abraão traz esse contexto para nós. A segunda visão que nós vamos ver é justamente a visão mosaica. E o que tem a visão mosaica? Vamos compreender aqui. Onde entra a visão mosaica? Eu tenho aqui mostrando aqui os egípcios oferecendo dízimo na sua cultura, Moloque em Canaã recebendo criança como dízimo, e preste atenção, hein? Infelizmente, né? Na próxima aula eu prometo trazer todos os slides de novo. E também na cultura grega, ou seja, egípcios, cananeus,
caldeus, gregos, já ofereciam dízimo às entidades. Entendam isso. Por quê? Os povos antigos compreendiam que esse Deus, esse ser mítico, e aí entra justamente as questões de o Deus... Por que você... Não estou aqui para falar mal de cultura de ninguém, nem de religião de ninguém. Estou aqui como um estudioso. Por que você acha que os cultos afrodescendentes no Brasil oferecem ovo, farofa e outras coisas nas encruzilhadas? Porque é uma religião mítica, é uma religião tribal, é uma religião antiga, de cultura antiga. Então, a oferenda de comida, a oferenda de coisas para os orixás, para os caboclos, elas justamente têm essa coisa de dar algo para ser favorecido ou dar algo como gratidão para ele. Aí dá a galinha, derrama sangue, dá o bode. Ou seja, pense nisso, o contexto antropológico é muito maior. Se você ler só a Bíblia, muita coisa você não entende. Agora, se você pegar uma cultura, uma gama de conhecimento e entender essas coisas, você vai compreender melhor o contexto bíblico, ok? Então vamos lá. Anterior a Abraão. Por que então o dízimo entra na questão judaica, se ele não tem a ver? Por que o dízimo entrou na lei? É o meu próximo slide que está ali. Vamos lá. Números 18, versículo 1 e 2, e de 8 a 14. Preste atenção na leitura. Números 18, verso 1 e 2, aí eu pulo do 8 ao 14. Diz o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. E esse será o vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo do teu pai, para que ajuntem a ti e te sirvam, Arão. Te sirvam como? No serviço que você vai... Gente, preste atenção, estou dando isso na teologia. Foram mais de 2 milhões de pessoas que atravessaram o Mar Vermelho com Moisés. Chega no deserto, Deus elege Arão como um sacerdote e separa a tribo de Levi para ser a tribo de sacerdotes. Vamos parar, volta aqui ao texto, volto para te explicar. Quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho, traga os levitas contigo. Disse mais o Senhor, verso 8 agora. Disse mais o Senhor a Arão: eis que te dei o que foi separado das minhas ofertas. Preste atenção no pronome possessivo. Eis que te dei o que me foi separado das minhas ofertas do Senhor, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Ou seja, o que não é consagrado para ser consumido, o holocausto. O que não é holocausto, os filhos de Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eles roubavam aquilo que ia para o fogo. Isso estava deixando o Senhor irado. Então vamos entender. Tá. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo, o comerás. Todo homem o comerá, sentar-se-á santo. Todo homem que comer essa comida vai ser santo. Arão, Deus falando com Arão. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel a ti, a teus filhos, a tuas filhas, e contigo dei-as por direito perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa as comerás. Todo o melhor do azeite, do mosto, dos cereais, das primícias, derem ao Senhor, eu darei para ti, Arão. Os primeiros frutos, primícia, de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor, serão teus. Tudo que estiver limpo na tua casa o comerás, toda coisa consagrada, irremessivelmente Israel será tua. O que esse texto está dizendo? Números 18. Vai do 1 até o 14, mas eu separei 1 e 2 e 8 e 14 para não ficar longo aqui no meu slide. Deus, vamos explicar onde o dízimo entra na lei de Moisés. São 12 tribos. Lembre-se, José e Benjamim são o penúltimo e último filho. Quando Jacó, Israel, está morrendo, ele chama José e manda José trazer Manassés e Efraim, seus 2 filhos. Ele vai e abençoa.
Só que ele pega a mão direita, a destra, que era para o maior, ele joga para o menor. E a esquerda, a canhota, ele joga. E ele abençoa. E o José troca a mão e fala assim: pai, peraí, pai. Tá errado, pai. Vem cá. Esse é o. Não, ele falou: fique em paz. O maior servirá ao menor. Como foi o caso dele? Aí você tem um problema. Se Israel coloca Manassés e Efraim como tribo, não são 12, são 14. Como é que vai ficar agora? Vamos compreender uma coisa que é histórica e você precisa compreender isso no contexto geral, e aqui nós estamos estudando. Por isso que eu falei que se você vem com aquele negócio de eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, eu gosto de A, eu gosto de B, eu estou aqui por causa de C, porque eu não concordo com isso, eu não concordo daquilo, aqui não serve para você, que a gente está fazendo uma aula, a gente estamos aqui dando um entendimento sobre o tema. Eu não quero convencer ninguém de nada, não vim para convencer ninguém de nada, vim para dar um estudo esclarecedor, de vários, inclusive, de vários tópicos, né? Nós estaremos aqui trazendo vários tópicos para vocês e várias aulas. Então, vamos lá. Então, nós temos agora 14. Nós temos as 12 tribos, mais Manassés e Efraim. Parou? Parou por quê? Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, a 10ª praga é a praga do anjo da morte, a morte dos primogênitos. O que Deus faz? Matem um cordeiro. Sacrifiquem um cordeiro. Sem sangue, diz o Levítico, não há remissão de pecado. E pegue o sangue do cordeiro. Vocês estão me acompanhando? Dá um amém aí quem está entendendo a história. Dá só um amém para mim. Deixa eu ver se vocês estão entendendo a história. Dá um amém aí quem está entendendo o que eu estou falando. Fala assim, pastor, estou entendendo. Amém, estou compreendendo tudo. Peraí, gente, eu só... Preciso dar todo esse contexto histórico para falar com você sobre isso, senão não adianta nada. Ok? Então, vamos lá. Quando Deus manda passar o sangue nas vergas, né? Nós vamos ver que em Israel, o que acontece aqui? Deixa eu apagar um pouquinho aqui agora. Já que eu estou no quadro, já que eu estou aqui no papel de professor, vamos nos utilizar. Né? Nas vergas das portas, Deus mandou aspergir. O que é aspergir? O que é aspersão, gente? Aspergir é fazer o que o padre faz com a água benta. Ou seja, pegou com isope, pegou aqui e jogou nas vergas. Ficou escorrendo sangue. Tá? Aqui está a porta do judeu, dentro do Egito. Então ele foi lá e aspergiu sangue nas portas, nas vergas. Hoje seria o alisar, né, da nossa porta. Foi lá e aspergiu, fez uma aspersão. Deixa eu dar um adendo aqui agora. Batismo é por imersão dentro da água. Batismo é por afusão, água sobre a cabeça. Não existe batismo por aspersão, porque aspergir é isso. Quando as pessoas dizem que batismo por aspersão não existe, porque ninguém batiza assim. A igreja evangélica, ela batiza por imersão ou ela batiza por afusão. Ou seja, a afusão é água sobre a cabeça. E presbiterianos e congregacionais batizam dessa forma. Só fechando parênteses aqui. Então vamos lá. O que acontece aqui? Só para a gente entender esse drama nosso aqui. Você tem 12 tribos. Mais 2 filhos de José. Ok? Você tem 12 tribos, mais 2 filhos de José. Então você tem 14 tribos. E aí fica complicado. Na verdade, nós vamos ver que o que Deus faz aqui, quando traz o sangue do cordeiro sobre as vergas das portas, é que ele pede o primogênito de cada família. Ele pega o primogênito de cada família de todas as tribos.
Ele pega um primogênito de cada família, de Dan, Asher, Naftali, Judá, Levi, e todas as tribos vão dar o quê? O primogênito. O Senhor diz, o primogênito agora é meu. Por quê? Eu salvei o primogênito de vocês. Eu condenei o primogênito dos egípcios. E o primogênito de vocês agora é meu. Quando chega, preste atenção, isso aqui é importante no entendimento. Quando chega lá no deserto, no Sinai, vocês estão entendendo isso aqui, gente? Dá um amém. Dá um amém se vocês estão entendendo. Quando chega lá no Sinai, lembre-se que Deus mandou Moisés dizer o que para Faraó? Deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Qual era o plano de Deus? Moisés vai lá, resgata o povo, tira o povo do Egito, traga-o para cá. Do Egito a Canaã, Deus falou, eu quero ficar um tempo com eles aqui no deserto, no Sinai, aqui em Horebe. Sinai é uma cordilheira, Horebe é o pico, é a parte mais alta da cordilheira do Sinai. Sinai é um deserto, ok? Onde alguns seminômades midianitas ficavam lá, inclusive Jetro, ou Reuel, o sogro de Moisés. Vamos compreender, então, que quando Deus leva o povo para lá, chega um dia que Deus fala assim, Moisés, manda o povo se lavar, manda o povo se purificar, diga para eles não praticarem sexo, amanhã eu quero todos limpos, porque eu vou me manifestar. Qual era o plano A de Deus? Eu vou até abrir um parênteses aqui, algo lindo para você entender. Qual é o plano A de Deus? O plano A de Deus era ele, já no deserto, para os filhos de Abraão, estar nos corações das pessoas. Preste atenção nisso, hein? Isso é profundo. Por isso que eu digo, não peço oração, não peço outra coisa. Só deixa o teu like, deixa eu te pedir um like, tá? É uma aula profunda e você precisa entender isso. É aula de teologia, aula de história bíblica do Antigo Testamento. Ok. Moisés manda o povo todo se arrumar, se limpar, lavar as vestes, vir limpos para a beira do monte. Moisés, Arão, Ur, Josué e os anciãos vêm à frente e o povo todo atrás. Moisés sobe o monte, o povo está lá embaixo. Isso é a primeira vez que Moisés vai fazer um culto para Deus no Sinai. É o primeiro culto de Moisés, é a inauguração do culto. Moisés traz aqueles 2 milhões de pessoas para subir. Moisés vai lá para Horebe. Quando ele está lá no Horebe, o que acontece? Eles ouvem como buzinas, a terra treme, o céu fica avermelhado, eles vêm como trovões. O que eles falam? Eles começam a morrer de medo. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Já viu o crente ímpio? Crente que fuma, bebe, prostitui? Quando acontece um fenômeno sobrenatural com a natureza, né? Ele começa a pedir perdão. Ai, meu perdoa, meus pecados. Ai, meu Deus do céu. Ai, perdão, eu vou perder a salvação. É mais ou menos. Se você é desse tipo, você vai entender o que eu estou dizendo. É mais ou menos isso. O povo começou a falar, ih, vamos morrer. Meu Deus, vamos morrer. E eles correm para Arão, para Ur. Eles correm e dizem assim, não, para. Nós não queremos conhecer Deus. Para, Moisés, para, a gente está com medo. Vai lá, Arão, diz para Moisés que a gente não quer. Deus fala com Moisés e Moisés fala com a gente. Mas nós não falaremos com Moisés, com Deus. Nós não queremos. Moisés fala e ele traz para a gente o recado. Vocês estão entendendo isso? O plano A era Deus estar nos corações de cada filho de Abraão, já lá no deserto, e não em Atos 2. Joel, Oséias, está profetizando algo refratário. Ou seja, Atos 2 para os judeus vai se cumprir o que não se pôde cumprir no deserto, no Sinai, no primeiro ano. Moisés desce, oh, aleluia! Moisés desce como? Moisés desce no manto, gente. Quando ele chega lá embaixo, o povo está assim, ó. O que foi, Arão? Arão, o que foi? Ih, Moisés, deu ruim. O que deu ruim, meu irmão? Ah, quando o povo viu Deus manifestando, eles não estão com medo. Eles não querem, não.
Eles disseram o seguinte: fala tu com o Eterno. Até eu fiquei com medo, nunca vi isso. Meu Deus, está louco, Moisés, como é que você aguenta? Não, ninguém quer falar com Deus, não. Ninguém quer falar com Deus. Não. Ó, fala o seguinte: Deus fala contigo, você fala com a gente reparte para o povo, sabe? Vamos criar uma burocracia aqui. Vamos criar uma burocracia. Você é o representante de Deus, eu sou o teu representante. Vamos continuar a brincadeira do Egito. Os levitas são meus representantes, os anciãos são representantes dos levitas, e os anciãos falam com o povo. É isso que eles querem. Eles querem filtrar a presença de Deus. Esse negócio é antigo, filho. Essa coisa de não querer Deus, querer profeta, essa coisa de não querer Deus, querer um lugarzinho, isso é coisa velha. Isso não é de hoje, não. Mas eu quero que você entenda isso. O pessoal idolatra tabernáculo, o pessoal idolatra menorá, o pessoal idolatra a todos os utensílios do tabernáculo. Tabernáculo é plano B. O plano A era Deus estar nos corações dos hebreus. O plano A era Deus manifestar o seu espírito naquele deserto para que o povo entrasse em Canaã cheio da presença de Deus já dentro de si, mas eles não quiseram. Aí Deus teve que recorrer ao quê? A um processo pedagógico. Qual o processo pedagógico? Tabernáculo. Dá um amém quem entendeu. Só quem entendeu dá amém. Para eu respirar aqui um pouquinho. Esse negócio me irrita. Vamos lá. Quando chega no deserto, Deus não era plano de Deus fazer um templo no deserto, templo móvel, templo nômade. Não era plano de Deus. Ele sabe de tudo, é claro. Mas a primeira opção dele era o povo ter ele, ou ter o espírito dele dentro de si. Você entende? Aí Deus fala, sobe, Moisés. Aí Moisés sobe. Olha como é que é a coisa. O que houve, Moisés? Ah, Senhor, tem uma notícia boa para te dar, não. O que foi, Moisés? O povo está com medo de ti. Eu sei que o senhor já sabe disso, mas o povo está morrendo de medo do senhor. Como assim, Moisés? Não, eles não querem. Eles estão dizendo que não dá. É muito perigoso conversar contigo. Eles estão com medo. É mesmo, Moisés? Engraçado, Moisés. O meu plano era botar a lei no coração deles. Agora eu vou ter que colocar uma lei na pedra. Gente, isso é muito profundo, hein? Ter visão profética para isso. Eu ia colocar, olha o que diz lá em Hebreus, olha o que diz depois os profetas, olha o que diz o Senhor Jesus. Eu ia colocar a lei no coração de carne, mas vou ter que colocar a lei na pedra. Você entende por que muitos cristãos sofrem? Porque não aceitam a lei de Deus no coração, naquilo que é mole, naquilo que é músculo. Aí Deus tem que fazer o cristão ler a lei na pedra. Aí Moisés está. Deus está lá conversando com Moisés, dando a ele visão de tabernáculo, dando os 10 mandamentos, faz as tábuas. Quando desce, o que está acontecendo? O povo está adorando bezerro. Vocês estão entendendo? O povo está desviado já. Eles viram o poder de Deus, eles viram 10 pragas no Egito, eles viram o Mar Vermelho, eles viram Deus manifestando, mas eles queriam... Aí assim, não, eles eram idólatras. Não, eles tentaram substituir. Eles quiseram o seguinte, eu não quero Deus. O Deus invisível, imortal, sublime, o Deus imarcessível, o Deus profundo, eu não quero. Eu quero algo... Essa caneta pode ser o Senhor? Entenda, eles não estavam adorando outros deuses, eles só queriam que Deus coubesse dentro da caneta. Essa caneta pode ser o Espírito Santo? Mais uma canetinha pode ser Jesus? Que a gente faz aqui a Sagrada Família. Você entendeu? Eles não estavam idolatrando Moloque, não estavam idolatrando Tote, não estavam idolatrando Ísis, não estavam idolatrando Bel. Eles estavam idolatrando, na verdade, uma imagem que eles queriam que fizesse menção a Deus. Mas eles não conheciam Deus. Como é que eles queriam amar um Deus que eles não quiseram conhecer e agora querem que a caneta seja Deus para eles? Olha bem. Quando chega, amém, quando chega esse momento da construção do templo, isso tudo é para falar de dízimo, tá? Porque a igreja não dá a história do dízimo. É uma brigaiada. Gente que fala o que não sabe. Muita gente fala o que não sabe. Muita gente libera coisas que não tem o mínimo entendimento, contexto errado bíblico, seu entendimento histórico, antropológico, teológico, judaico. Aí vem com esse papo de dízimo, vem tentar refutar. Meu irmão, estuda antes de refutar alguma coisa. Tem opinião baseada, calcada
Não estudozinho básico de escola dominical, isso não vale. A não ser que a sua escola dominical seja forte, um mocotozão. Do contrário, o que não é, fica difícil. Mas vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. O que ocorre agora é que Deus fala assim, Moisés, plano B. O que vai acontecer aqui, Moisés? Já que o povo não me quer em seus corações, eu vou ter que criar o quê? O tabernáculo. O que é um tabernáculo? É um templo a qual eu possa, nesse tempo com vocês, me manifestar e habitar entre vocês de uma forma até que o povo me conheça e entenda o que eu quero com eles. Só que isso aqui vai dar trabalho, Moisés. Então, eu vou fazer um negócio com Israel. Eu vou pegar a tribo de Levi para mim e vou devolver os primogênitos a cada família. Aqueles primogênitos que eu tomei de todas as tribos, eu vou devolver e vou trocar pela tribo de Levi. E todos os levitas serão meus sacerdotes. Por quê, Moisés? Porque eles serão responsáveis por ensinar a minha lei. Eles serão os sacerdotes que vão cultuar. Eles serão os sacerdotes que vão oficiar os cultos, os sacrifícios. Já que o povo quer isso, eu vou ter que criar isso. Então, Levi será a minha tribo sacerdotal. Eu vou devolver os primogênitos a cada tribo e Levi fica comigo. Outra coisa, Levi não trabalha. Levi será meu. Levi será minha tribo. Eles não vão poder plantar, colher, pescar, lutar. Levi será sacerdote. Eles terão uma responsabilidade. Eles terão que ser santos. Estritamente santos. Eles não poderão pecar como vocês. Porque eles vão ter que montar, desmontar, construir, reparar, limpar, carregar, e as minhas coisas são santas. E eu preciso de um povo que não divida sua mente com outras coisas. Eu não quero alguém na lavoura e correndo para trocar de roupa, correndo para o tabernáculo. Ai, meu Deus, hoje é dia do Yom Kippur, vamos correr. Eu não quero isso na minha casa, eu não quero. Eu quero alguém que durma pensando em mim, acorde pensando em mim, que ore comigo, que fale comigo. Então, eu quero uma tribo. E Arão e Moisés, que era da tribo de Levi, vocês estarão encabeçando isso, principalmente Arão. Em compensação, para esses milhares de levitas que vão viver de mim, para comigo, eles vão ter que comer. Ele tem esposa, tem filhos. Como eu vou fazer? Eu vou adotar o dízimo, o sistema de dízimo que já é adotado no mundo. Eu vou adotar o sistema de dízimo para que as tribos contribuam com o dízimo, para que os levitas comam de tudo que vier de oferta a mim. Eles vão ofertar para mim. E eu vou abrir mão para os levitas, para que eles tenham comida em casa, para que não falte a eles comida, nem pão, nem vinho, nem azeite, nem nada. Outra coisa, o território que vocês forem conquistar em Canaã, na Palestina, vocês vão ter que ceder aos vossos milhares de irmãos territórios para eles morarem. Eles não podem ter nada no nome deles, eles não têm escritura. A possessão deles sou eu. Eu sou a herança deles, mas vocês terão que dar a eles. Parte para eles morarem. Aí você vai ver entender quando Davi traz a arca novamente. Aí você vai entender a arca na carroça, aí você vai entender Obed-Edom, aí você vai entender por que Deus permitiu ficar em alguns... Porque eram levitas nos territórios de Judá, de Efraim. Vocês estão compreendendo? Dá amém, por favor? Falar de dízimo não é só falar, tem que dar, irmão. Se tu não der o dízimo, o diabo tá torcendo para tu não dar o dízimo, para você não comprar aquela geladeira nova, para tu não comprar aquele carro novo. Ô, querido, dizimar é tão bom, irmão. E você não sabe de nada sobre isso. Errais por não conhecer a Escritura, aí por ter opção de mente obtusa, brigando por causa de um assunto, nunca estudou, não entende o nascedouro disso, teologicamente, historicamente, em outras áreas. Essas 12 tribos agora têm que dizimar. Tem mesmo. Para que os sacerdotes possam comer, em tendo tranquilidade
para ter tranquilidade e oficiar ao Senhor. Eles são responsáveis por trazer a presença de Deus e o povo, as outras tribos, lucram. Se lembra que eu falei de 14 tribos? Vamos lá. José agora é o quarto patriarca. Você, quando vê, você vê assim, Abraão, Isaac, Jacó e José. E no lugar de José entra Manassés. E no lugar de Levi entra Efraim. Voltou a ter 12 tribos. 4 patriarcas, 12 tribos e uma tribo sacerdotal. Você entendeu? Agora, o contexto geopolítico, histórico e dizimal em Bíblia em Israel. Por que o dízimo entrou na lei? Para sustentar os levitas, para dar sustento aos da tribo de Levi. Olha o que 1 Coríntios 9, 11 e 14. Graça, Novo Testamento. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 9, verso 11 a 14. Se nós vos semeamos, Paulo está falando dele como evangelista, como missionário e apóstolo. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós a maior medida? Que outros são esses? César, imposto, Roma, governo. Nós não temos nós a maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Podemos participar das bênçãos de vocês porque cobrimos vocês. Abençoamos vocês, mas não fazemos isso para vocês nos acharem mercenários. Então a gente não quer isso para criar embaraço ao evangelho que é pregado a vocês, ó povo de Corinto. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11, 14. Vocês estão compreendendo o contexto? Mas isso é para o futuro. Agora vamos continuar aqui com a aula. Preciso terminar. Terminei. Voltemos. Entenda agora Malaquias 3:10, que não tem. Eu vou dar só uma prévia para a próxima aula. O que é Malaquias 3:10? Pastor, vamos tirar o dízimo e oferta. Aí o pastor pega qual pastor, presbítero, quem é que pega qual texto? Trazer os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento. Farei para fazer prova de mim para que e eu por amor de vós, o devorador, o migrador, o cortador, o Chuck, Darth Vader, o Coringa, o brinquedo assassino. Malaquias 3:10 não tem nada a ver com a igreja evangélica. Malaquias 3:10 não tem nem que entrar no púlpito da igreja evangélica nos momentos de dízimo e oferta. Ele não cabe à igreja evangélica. Malaquias 3:10 é uma mensagem linda, mas tem a ver com o povo judeu, tem a ver com o povo de Israel, porque voltaram dos 70 anos de cativeiro, um pouco mais, e era para restaurar o templo. Pense em Malaquias, mas lembre-se de Neemias e Esdras. Um restaurou a cidade, o outro restaurou o templo e a lei. Junte Malaquias com estes. O povo volta, mas quando volta, cada um pega. Isso é história, tá, gente? O povo pega Flávio Josefo, você vai entender isso nas histórias do povo judaico, histórias antigas do povo judaico. Aí o povo volta com as suas propriedades. Ficaram cativos 70 anos, outros ficaram 90, outros 100, ficaram em Babilônia, outros ficaram... Então voltaram. Ficaram no Egito, voltaram. Quando voltam, cada um vai procurar suas propriedades. Lembre-se da história de Ruth, a moabita, né? Que volta com a sua sogra e procura tentar entender onde está a parentela para ser remida, aquela coisa toda. É mais ou menos isso, só para você compreender. Esse povo que volta para Judá, que volta para Israel, eles voltam. O que acontece com esse povo? Vai passando um ano, 2, 3, 4. Olha o contexto de Malaquias. 5. Malaquias é um profeta. Não fique com raiva de Malaquias. E esse povo começa a fazer o quê? Reconstruir suas casas. Faz terceiro andar, faz piscina, faz churrasqueira, volta a trabalhar, monta a empresa. O que mais esse povo faz? Volta a plantar, a colher, negocia boi, negocia vaca. O povo começa a trazer de volta a sua vida dentro do território Israel, Jerusalém. Só que o que acontece uma coisa, todo mundo está fazendo as suas casas, botando porcelanato, botando piso bonito, fazendo garagem, comprando um carro novo, e o templo? O templo está abandonado. Cadê os levitas?
Os levitas têm esposas e filhos. Eles estão passando fome. Não dá para ficar dentro do templo sem comida. Aí o que eles vão fazer? Vão atrás dos seus irmãos. Ai, me empresta terra para eu plantar um milho? Me empresta terra para eu plantar um trigo? Posso plantar meia contigo? Me vende leite? Eles começam, os levitas saem do templo e vão trabalhar fora. Tudo que Deus falou para Arão fazer o quê? Não façam isso. Não, os levitas não vão trabalhar fora. Aí entra Malaquias e diz: ei, em quem me roubais? Vocês dizem no coração de vocês: nós te roubamos, Senhor? Não, em que te roubamos? No pacto que eu fiz com os vossos pais no deserto, de trazer o dízimo para que haja mantimento para os meus levitas. Vocês me roubam porque eu trouxe vocês de volta, eu estou abençoando vocês. Por que vocês não estão fazendo isso? O devorador, o migrador, o cortador, a locusta vão entrar aqui. Porque um pacto é algo para ser cumprido. E quando não se cumpre, há sanções, isso é lei. Eu também tenho um tribunal. E quando há um acordo e um contrato, aquele que não cumpre o contrato, ele paga por não cumprir. E vocês têm um pacto comigo. Eu estou sem os meus levitas que estão pescando, que estão plantando, que são boiadeiros, que estão na ferragem, que estão como serralheiros, que estão como carpinteiros, pedreiros, mas não são levitas. E o papel deles não é lá fora, é dentro da minha casa. Presta atenção no texto. Para que haja mantimento, não é para que haja dinheiro. Para quê? Para que os levitas comam. Vocês entendem por que é o dízimo? Amém? Paramos aqui. Próxima semana, não sei se eu vou dar aula semana que vem, porque é carnaval. Mas quero novamente apresentar para vocês. Estudem. Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia, R.N. Chaplin. Vou repetir porque muitos perderam a primeira live. Lendo as Escrituras com os pais da igreja. A vida diária de Jesus nos seus tempos. Explorando o mundo do Novo Testamento. Os pais da igreja, os tempos do Novo Testamento. Tem mais. Os tempos do Antigo Testamento, os dois são da editora CPAD. A história da literatura cristã primitiva. Olha o tamanhozinho desse menino. Tem mais. Ah. A Bíblia no cristianismo antigo. Do Early Cairns. Cristianismo através dos séculos, muito bom, da editora Nova Vida. Momentos decisivos na história do cristianismo. Paulo, o apóstolo da graça, sua vida, cartas e teologia. Faces do Novo Testamento, exames das pesquisas mais recentes, que nós temos historiadores. Progresso e religião, já é a terceira vez que acho que eu cito esse livro para que vocês entendam. E comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Isso é apenas alguns livros que eu estou consultando para poder trazer a vocês um conhecimento um pouquinho mais profundo da matéria. Então, qualquer um que vier com eu acho, achômetro aqui não vale. Aqui vale informação. Se você tem informação, maravilha. Se não tem, guarde o seu achômetro, que não me interessa. Só me interessa o seu like, o seu gostei, me interessa a sua assinar o canal, a notificação e seja parceiro. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Desculpem aí pelos transtornos. Infelizmente, nós tivemos esse momento difícil aqui da internet. Eu já sabia, desde o início, eu falei para vocês que iria haver esse problema. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. Desde o primeiro momento, eu falei para vocês que iria haver esse problema. Previ isso, né? Infelizmente, previ isso. Mas estamos de volta. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Deixa like aí, gente. Olha só. Só 429. Gente, tem muita gente assistindo. Deixa seu like, assine a notificação. Ajude a gente, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa aprofundar o entendimento. Eu estou aqui para ensinar, não estou aqui para discutir. Não vou convencer ninguém de nada por enquanto. No final, eu dou a minha opinião sobre o tema. Quando eu discorrer, por tudo aquilo que eu já falei para vocês, vamos discorrer. Ó, a pauta é a história de Abraão, a lei de Moisés, a história dos dízimos, Zacarias e Malaquias. Eu dei um briefing de tudo. O dízimo do Novo Testamento, o dízimo na igreja, o dízimo na graça, o dízimo na modernidade, as igrejas neopentecostais, e no final dou minha opinião para vocês, tá bom? Acompanhe o tema, acompanhe o assunto
e Deus possa abençoar vocês. Me perdoe, internet hoje, tive que dar uma cambalhota aqui, fazer algo mirabolante para poder terminar essa aula aqui. Deus abençoe vocês, fiquem na graça, na paz de Jesus Cristo. No nome santo de Jesus, eu agradeço a todos vocês. Tenham um bom final de semana, bom carnaval não, tenham um bom tempo com Jesus, que o carnaval não chegue na sua vida, na sua casa, nem na sua família. Louve a Deus nesses dias. Amém? Graça, paz, prosperidade a todos vocês, no nome de Jesus.